Nessa noite, eu quero compartilhar com vocês a oração do sofrimento. Talvez o título não seja tão atrativo, é verdade, afinal de contas a nossa sociedade foge desse tema do sofrimento, mas eu confesso que não ando tão preocupado com os temas das mensagens, mas com o conteúdo. Eu sei que para as plataformas digitais o tema tem que ser um pouco mais atrativo, mais contemporâneo, até às vezes mais, como que chama? Mais aguçado, assim, trazer uma pitada de suspeita e tal, mas... meio controverso, meio polêmico, aí a pessoa vem e tal, quer saber, acaba ouvindo outro conteúdo. E eu fiquei olhando o Salmo 6, eu peço que você abra aí a sua Bíblia, e falei assim, não tem como fugir, Lucas, é oração do sofrimento. E aí então eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 6. Então, para quem chegou depois, a gente teve uma dificuldade com a câmera aqui para focar, então por isso que o Lucas não está aqui hoje, ele está com uma camiseta bem clara, como o fundo aqui está bem claro, então o culto ficou por minha conta aí, vocês têm que me ouvir aí do começo até o fim. Me perguntaram aqui, Natália, se eu estou bem de saúde, até a Natália brincou, né? Eu estou meio branco assim, mas não estou pálido não, viu gente? É coisa da câmera aí, que a gente vai arrumar, né Carlão? Não estou bem, né? Tudo certo, né? Não estou pálido não, de doente, né? Salmo 6, diz assim, o Salmo de Davi: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer todas as noites, eu faço nadar no meu leito, de minhas lágrimas eu o alago. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos aqueles que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus, fale conosco por meio da Tua Palavra, que esse tema tão sensível e tão delicado que é o sofrimento humano, possa nos levar à oração. E assim como Davi orava ao Senhor nos momentos de sofrimento, assim como Jesus orou ao Senhor no momento de sofrimento, nós pedimos que o Senhor também nos ensine a orar mediante as lutas dessa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós iniciamos esse ano de 2024 falando da necessidade de orar, e aí tanto o Lucas como o Rafael também têm enfatizado essa questão da espiritualidade, e nós temos buscado essa vida, essa agenda de oração, e Jesus nos mostrou como nós devemos orar. Já falamos sobre isso. Tem a oração do Pai Nosso, fecha a porta do teu quarto, debruce um tempo com Deus em oração. Domingo pela manhã eu também falei sobre isso. Jesus, falando sobre o fim dos tempos, deixou uma advertência muito latente, parece que nós nos esquecemos com facilidade, né? Vigiai e orai, imperativos, ordens de Jesus. Então, a gente pensa que oração é simplesmente uma opção na caminhada cristã, e eu gosto de uma frase de John Piper, que ele fala o seguinte: nós não entendemos o que é oração até entender que a vida é guerra, e a vida é luta. A vida é difícil, as tentações são imensas, e quando nós entendemos isso, a gente ora mais. Por isso que os puritanos tinham a ideia e a proposta de falarem o seguinte: olha, enquanto vocês não resolverem a vida de vocês pela manhã, não saiam de casa.
Não saiam de casa sem uma vida, sem uma vivência de oração e sem acertar tudo com Deus. Os reformadores, os puritanos sempre falavam a esse respeito. Ore, busca o Senhor. Eu gosto e já ensinei também à igreja dos discípulos pedindo: Pai, ensina-nos a orar. Jesus, ensina-nos a orar. E a igreja primitiva vai se desenvolvendo também por conta da oração, por conta das reuniões de oração. Eu me lembro de uma mensagem que o Lucas fez a respeito do livro de Atos. Ele foi mostrando também como a igreja crescia enquanto ela orava, e nós temos desfrutado dessa realidade. A irmã Glauce coloca para nós e nos lembra agora desse episódio, né? No finalzinho de novembro eu tirei uma foto das crianças aqui na frente do templo. No comecinho de dezembro eu coloquei a foto aqui para a igreja, e nós oramos e votamos em assembleia que nós iríamos evangelizar mais, que nós teríamos mais ações em nosso bairro, mais ainda do que já temos, né? Quem ouve, quem está chegando agora pensa que a gente não faz nada, né? Mais do que nós já fazemos. E aí então, no momento, Natália e eu e Timóteo saímos aqui distribuindo pirulito e... o que mais que foi, Natália? Chiclete, né? Aqui para as crianças, e convidando as crianças, e de uma maneira impressionante nós começamos a orar pelas crianças. E como que eu brinquei outro dia? De repente elas apareceram aqui e nós temos mais de 10 crianças visitando a nossa igreja todo domingo pela manhã e à noite. Vieram no sábado, vieram no culto missionário. Então os apóstolos no Novo Testamento também vão nos ensinar a ter uma vida de oração. E Davi, homem segundo o coração de Deus, também nos leva nessa noite para esse mesmo caminho. Qual o caminho? O caminho da oração. Como um poeta e músico, ele escreve essa canção, ele vai usando as palavras de uma maneira bem habilidosa. Ele começa com um tom mais tenso, falando de ira, de furor. Depois ele termina falando a respeito dos seus adversários, e depois ele vai falar aí no meio que Deus é o seu refúgio, que ele encontra alívio na oração. E essa é a minha oração para a sua vida, para a minha vida, porque nós sabemos que o tema do sofrimento percorre toda a história da humanidade. Todos nós buscamos e queremos entender as causas do sofrimento. A filosofia já se debruçou sobre isso, os teólogos já falaram sobre isso, mas a Bíblia fala de uma maneira muito clara a respeito do sofrimento. Fala: olha, nós nascemos num mundo contaminado, nós infelizmente estamos nesse contexto marcado pelo pecado, pela desobediência, pela rebeldia. Paulo vai dizer para nós que a natureza geme aguardando a redenção final. Ou seja, o sofrimento faz parte, infelizmente, dessa nossa rebeldia, dessa nossa proposta de distanciamento do Senhor que herdamos de Adão. Sofremos porque somos humanos, e porque somos humanos nós oramos a Deus. Então qual que é a proposta de Jesus, que sofreu? E o apóstolo Paulo vai mostrar o sofrimento de Jesus. O autor aos Hebreus vai dizer que por conta do sofrimento Jesus aprendeu a obediência. Isaías vai mostrar para nós que o nosso Cristo é o servo sofredor. Nós já estudamos sobre isso, né, Lucas? Fantástico. Precisamos lembrar que Cristo sofre para pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado, e nós sofremos. Estamos encarnados, estamos nesse corpo, estamos nessa vida chamada humana. Então, o nosso refúgio diante do sofrimento é a oração. Não tem outro refúgio. É o nosso refrigério no deserto da vida, é o nosso abrigo no momento de tempestade, é o nosso lugar seguro, nosso lugar de apoio, nosso lugar de encorajamento, é o momento de oração. E nos momentos de sofrimento pelos quais nós passamos na vida, nós precisamos recorrer àquele que nos criou, seja Deus, aquele que nos formou, aquele que nos conhece, e aquele que vai nos acolher diante do sofrimento. Agora, tem vários tipos de sofrimento. Tem o sofrimento emocional, tem o sofrimento físico, tem o sofrimento biológico, por alguma questão de saúde. Enfim, nós estamos cercados de sofrimentos. E algumas pessoas falam assim: mas por que os justos sofrem? Por que pessoas boas sofrem? Agora, não existe nenhuma pessoa boa. A gente precisa lembrar disso.
Chegaram para Jesus lá e falaram assim: ó, o que eu faço de bom? Eu sou muito bom. Aí Jesus falou assim: bom só existe um, que é Deus. Então todos nós sofremos por conta da nossa maldade também, e por conta desse pecado arraigado em nós. Toda a natureza está contaminada pelo pecado, e Deus vai redimir toda a natureza, inclusive a nós. Mas enquanto nós aqui estivermos, nós precisamos entender que a oração é o nosso amparo em meio ao sofrimento da vida. É na oração que nós encontramos paz e alívio para suportar o sofrimento da vida. Sem a oração, eu diria que a nossa vida seria insuportável. Ou, sem a oração, eu, Jefferson, não teria sanidade mental para viver essa vida. Sem a oração, sem a conversa com Deus, sem a comunhão da igreja, eu, Jefferson, não teria conseguido passar os últimos 3 anos nesse sofrimento em relação à minha saúde. Eu teria enlouquecido. Agora, veja que na oração a gente se renova, o Pai ouve e acolhe, conforme Jesus nos ensinou. Mas eu queria então, nessa noite, olhar com vocês esse salmo e dar uma olhadinha em algumas propostas, em algumas falas de Davi, e entender um pouco o contexto desse sofrimento. Davi estava sendo duramente perseguido. Agora, detalhe, hein, Lucas? Vamos pensar em Davi. Se tem um camarada na Bíblia que viveu a história dele em fuga, foi Davi. O tempo inteiro fugindo. Eu acho que uns 80% dos salmos de Davi é em fuga. Está fugindo. Os seus adversários no seu encalço. Ele chega a dizer que são adversários no versículo 7 e que no versículo 19 são muitos, são numerosos. Então veja que é muita gente falando mal dele, visitando a vida dele. Aí no versículo 10 você pode perceber quando ele fala assim: que sejam envergonhados e sejam eles perturbados, todos os meus inimigos, que eles se retirem da minha vida com súbito e cobertos de vexame, que eles passem vergonha de ficarem perseguindo um servo de Deus como eu, é o que Davi está dizendo. E nós também sofremos perseguições, e muitas vezes o sofrimento vem na nossa vida por conta da perseguição. Agora, a situação de Davi era bem complexa. Dá uma olhadinha comigo no verso 2. A situação havia mexido com a estrutura de Davi, e fazendo a lição de casa, mexeu com a saúde física de Davi. Versículo 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Eu não tenho força, eu estou abatido, debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Veja que esse sofrimento e essa perseguição chegou a abalar a saúde física de Davi. Veja que esse sofrimento estava abalando a sua saúde. A situação também havia mexido com a sua espiritualidade, com a sua saúde emocional. Dá uma olhadinha comigo aí no versículo 3. Também a minha alma, Senhor, está perturbada profundamente. É a mesma expressão que Jesus usa no Getsêmani. A minha alma está perturbada, a minha alma está inquieta, a minha alma está agitada. Veja que essa perseguição mexe na sua espiritualidade, a ponto dele citar a morte. Versículo 5: pois na morte não há recordação de ti. É melhor que eu permaneça, Senhor, porque senão eu serei uma pessoa morta, e o morto não vai te louvar. Então parece que Davi já não consegue ver um pouco mais de saída naquele momento específico, é claro. Veja que mexe com a sua saúde emocional. E os nossos sofrimentos também nos levam a ter dúvidas em relação a Deus. E por isso, cuidado com o sofrimento. E cuidado com as questões que o sofrimento traz a você, a mim. Questões de ordem financeira, questões familiares, questões de distância, ou questões emocionais, ou até mesmo de saúde física, sofrimentos na pele, na carne, sofrimentos emocionais. Cuidado com tudo isso, porque tudo isso vai gerar em mim e você perguntas. E recorra a Deus em oração, em nome de Jesus. A situação havia mexido tanto com Davi
que também mexe com a sua saúde emocional. Dá uma olhadinha comigo, no versículo 6, quando ele diz assim: estou cansado de tanto gemer. Gemer é quem tem dor. Está falando assim: está doendo, Senhor, eu estou gemendo o tempo inteiro. Eu me lembro inclusive das minhas crises, quando a Natália vinha com o remédio, ela só vinha com o remédio quando eu começava a gemer de dor. E aí tomava o Tramal, tomava o Buscopan, tomava, acho que Neosaldina, e tinha dias que, então vai chegar na morfina, e é uma dor insuportável. Mas isso é uma dor física. Agora tem dores emocionais, tem dores sentimentais, tem várias propostas e dores diferentes na nossa vida. E Davi está falando assim: eu estou gemendo, Deus. A minha situação é tão complicada que todas as noites eu faço nadar o meu leito de lágrimas, eu alago a minha cama em choro. O meu lençol, ó Deus, não fica molhado de suor, o meu lençol fica molhado de lágrimas, eu choro de tanto sofrer. Então veja que o sofrimento chega na vida de Davi, Davi um homem segundo o coração de Deus, Davi o rei, mas ele está sendo perseguido, é uma situação difícil pela qual ele está passando, e tudo isso mexe com ele. Agora, veja como ele reage, veja como ele responde a tudo isso. Esse é o grande problema, e aqui está o grande diferencial que eu quero compartilhar com vocês nesses últimos minutos que me faltam, nesses 10 minutos que me faltam, falando sobre como ele reage, porque o sofrimento é inerente da raça humana. Então, por exemplo, você nasce e fala assim: eu não quero sofrer. E para você não sofrer, só se você não nascer, né? Morrer. Tem jeito. É inerente, não tem jeito. Então o sofrimento vai chegar. Uma hora você vai ter que chorar o luto de alguém, a perda infelizmente, de um pet, a mudança de uma cidade, você perde amigos, uma situação que você perde uma pessoa muito querida, ou você, por exemplo, tem uma desarmonia com uma amizade que você pensava que nunca ia sair fora do rumo, e do nada você não consegue mais conviver com aquela pessoa, e ela era amiga e se tornou uma pessoa comum. Aí você tem que riscar ela, né? Tirar ela do hall de amigos íntimos e colocar ela lá como conhecidos, por exemplo. Sofrimento físico, um sofrimento por conta de um tratamento clínico, sofrimento de ver, por exemplo, as guerras, vários tipos. Agora, não dá para a gente ficar olhando tudo isso e falar assim: então é o que tem mesmo, deixa do jeito que está. Não, veja que Davi tem posturas interessantes, e ele recorre aos atributos de Deus, Lucas. Ele vai fazer teologia. Se o Edielso está aí, depois o Rafa vai ver, ele vai fazer teologia. No verso 1 ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira. Veja que ele começa falando da ira. Senhor, eu estou sendo perseguido, eu não sei se essa perseguição vem do Senhor ou não, mas se for do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, porque se o Senhor aplicar a tua ira, como eu sou pecador, a tua ira vai ser muito forte. Lembrando que no Antigo Testamento a gente tem essa manifestação clara de Deus aplicando a sua ira, aplicando a sua justiça. Não que no Novo Testamento a gente não tenha. Agora veja que ele fala da ira, e logo na sequência ele fala: não me castigues no teu furor, não seja tão rigoroso comigo, Senhor. Sabe qual é a minha oração, ó Deus? Davi está dizendo para nós aí no verso 2: tem compaixão de mim, me trate segundo o teu amor. E por isso que a Bíblia vai dizer para nós que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas Deus nos trata segundo o seu amor. Então ele olha para o caráter de Deus, ele fala assim: eu sei que o Senhor é justo, e se o Senhor for justo, o Senhor pode aniquilar a minha vida, mas, ó Deus, nesse momento eu tenho um pedido para fazer ao Senhor: tem misericórdia da minha vida. Eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo muito, mas tenha misericórdia da minha vida. Essa expressão misericórdia, ela é muito importante para nós no Antigo Testamento, porque misericórdia vai falar
da bondade de Deus renovada, da misericórdia no sentido do amor que é transbordante. Por isso Jeremias vai falar, né, que as misericórdias do Senhor se renovam, dando essa ideia de que a cada dia Deus concede uma porção dobrada da sua misericórdia. Então ele está pedindo: Senhor, como eu estou numa situação complicada, de sofrimento, a única coisa que eu posso pedir é ter misericórdia. Interessante que Jesus, conforme ia andando, e Marcos e Lucas registram isso nos evangelhos, os discípulos ficavam tentando conter a multidão, e a multidão sempre falava o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembra do cego que estava à beira do caminho? Ele olha para Jesus e ele grita, e o pessoal tenta colocar uma mordaça na boca dele, afastar ele, ele grita mais alto até que Jesus o ouça: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque o Deus a quem servimos é aquele Deus que contempla os nossos sofrimentos. Amém. Se você olhar o livro de Êxodo, você vai ver que Deus fala o seguinte: ô Moisés, vai lá salvar e resgatar aquele povo, porque eu ouvi as orações e eu estou vendo o sofrimento dele. Se você pensa, irmão e irmã, que Deus não está vendo o seu sofrimento, você está enganado, enganada. Deus está vendo o seu sofrimento, e por isso você deve orar, e por isso você deve buscá-lo, e por isso você deve clamar por misericórdia. Deus, não me trate segundo os meus pecados, me trate segundo a tua misericórdia, porque a tua misericórdia vai mostrar a bondade do Senhor. É muito interessante, irmãos, se você olhar aí comigo no versículo 2, que ele fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu me sinto debilitado, e sara-me, traga a cura. E essa expressão é muito interessante, porque é a expressão lá de Êxodo, Jeová Rafá, quando o próprio Deus disse para o seu povo: eu sou o Deus que cura. Então a gente pensa que o medicamento cura, a gente pensa que o médico é que vai trazer cura, a gente pensa que o bom plano de saúde é que vai trazer cura, e tudo isso é muito importante, vírgula, mas para nós que somos cristãos, nós oramos e pedimos a cura a Deus. E Deus usa os seus meios, os seus recursos, para fazer com que a cura chegue até nós. Louvado seja o Senhor por isso. Então, qual que é a nossa oração diante do sofrimento? Senhor, tem misericórdia. Senhor, me sara, se for essa a tua vontade. Que essa enfermidade seja para a honra e glória do teu nome. E aonde Deus coloca a mão, meu irmão, minha irmã, ninguém pode mexer. Lembra das expressões bíblicas: agindo Deus, quem impedirá? Em segundo lugar, Deus é gracioso e Ele recorre à graça. Vale lembrar que misericórdia, como eu expliquei, é um conceito e graça é outro conceito. Às vezes eu vejo as pessoas usando de maneira como se fossem sinônimos. Não são. Eu já expliquei isso e posso explicar em outro momento, mas não são. Misericórdia é uma coisa e graça de Deus é outra coisa. Misericórdia fala da bondade de Deus e graça vai falar do amor de Deus, que são intercambiáveis, mas nesse contexto, por exemplo, Davi deixa separado. Por exemplo, versículo 4: volta-te, Senhor, e livra-me a minha alma, salva-me por tua graça. Veja que ele usa duas expressões, ou dois verbos. A nossa professora Thelma vai dar risada, né? Veja que tem dois verbos aí: salvar e livrar. Agora, só livra e só salva a graça de Deus. Fantástico isso. Quem pode nos livrar? Senão a graça de Deus. Até lembrei, né? Graça, que maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de... O que pode salvar? Quem que pode livrar senão a graça? E veja que Davi está pedindo pela graça de Deus. Então, diante desse quadro de sofrimento, ele está lembrando a gente, falando o seguinte: é Deus que abençoa, é Deus que cuida, é Deus que guia. E ele está falando assim: Deus está cuidando de mim e vai cuidar de você. Davi reconhece que Deus ouviu as suas orações. Caminhando para o final aí no versículo 8, ele fala assim: porque Deus ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, e o Senhor
acolhe a minha oração. Veja que interessante, ele ouviu o lamento e a súplica, e depois Davi vai falar que o Senhor vai acolher a nossa oração. Então, por outro lado, é o seguinte: nós estamos orando, e do outro lado, Deus está acolhendo. Eu não sei qual é a figura que você tem de acolhimento, mas eu fico imaginando, pelas parábolas de Jesus, por exemplo, eu fico imaginando o acolhimento de Jesus a partir da parábola do filho pródigo, quando o filho volta para casa e o filho vem cheio de desculpas e o pai abraça e dá um beijo. Então imaginemos essa cena, você diante do seu sofrimento, apresentando as suas orações a Deus, o pai vem, te abraça e te acolhe. Para algumas outras pessoas, talvez acolhimento seja estender a mão e falar assim: estamos juntos, para o que der e vier. E você está sofrendo, você está lutando, você não sabe o que fazer, mas você ora a Deus e você sente a potente mão de Deus te segurando e falando o seguinte: eu estou do seu lado, eu enviei o Emanuel. Nós estamos aqui com você, e o Espírito Santo vai consolar você, e você vai passar por esse sofrimento. Você não está só, meu filho e minha filha. Nós, a Trindade, estamos do seu lado. Nós servimos, amados irmãos, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que é fiel. E a minha fala final é o seguinte: nós servimos a esse Deus que é fiel, e segundo Paulo, que não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Muito pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, com o sofrimento, Ele proverá também o livramento, de sorte que nós possamos suportar. Então você não vai passar por nenhuma dor e por nenhum sofrimento, por nenhuma carga que você não possa carregar. Talvez você que me ouve hoje ou em algum outro momento vai falar assim: mas a minha carga está pesada, a minha carga está difícil, e eu preciso te lembrar: suporte, caminhe, porque Deus vai dar os caminhos, as alternativas e as realidades para você suportar esse sofrimento. Deus é fiel e Ele cuidará de você. A oração do sofrimento talvez não seja um tema tão agradável, mas em algum momento da sua vida você precisará dessa mensagem e dessa reflexão. Diante do sofrimento, da dor, ore ao Deus misericordioso, ore ao Deus cheio de graça, e ore ao Deus fiel, aquele que acolhe as suas orações. Cristão, saiba disso: as suas orações nunca ficam no vazio, você nunca fica sem ser acolhido. Deus está ouvindo as suas orações. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, e que você possa levar essa mensagem até outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém.